Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje com a Jennifer no nosso especial aqui de estudos. Estou entrevistando um monte de gente bacana esse mês para falar um pouquinho sobre como a gente se organiza com relação aos estudos de modo geral. E foi muito legal por ter convidado a Jennifer, e melhor ainda que ela tenha aceito, porque a gente já teve uma live aqui no canal que a gente já fez juntas, que foi muito legal no Instagram, na verdade, trouxe para o canal também. Mas hoje aqui ela está sendo entrevistada e a ideia é que a gente possa aprender um pouquinho com ela sobre a organização dos estudos. Então, Jennifer, obrigada por ter aceito o convite. Se apresenta para o pessoal que não te conhece, conta um pouquinho quem você é, de onde você é, o que você faz. Obrigada. Oi, gente. Obrigada, Thaís, pelo convite. Imagina, gente, a responsa, de frente com Thaís, né? Estamos aqui mais uma vez de frente com Thaís. Fico muito feliz em ter aceito o convite e estar aqui conversando com você. Eu sou Jennifer Geraldini, eu sou baiana, sou do interior da Bahia, uma cidade chamada Alagoinhas, mas eu moro em Salvador. Atualmente estou em Salvador, inclusive. Na primeira vez que a gente gravou juntas, Thaís, eu estava no interior, estava em Alagoinhas. Passei o primeiro ano da pandemia em Alagoinhas. Senti muita saudade da minha casa, do meu cantinho dos meus livros. E aí eu falei, agora eu vou voltar para minha casinha, que está muito tempo fechada. E eu sou jornalista, né? Sou professora também, sou produtora de conteúdo, compartilho aí já há bastante tempo, acho que desde 2015, a minha jornada na internet, né? O que eu leio, o que eu assisto, todos os meus aprendizados estão registrados no blog e também no YouTube, no Instagram. E eu sou mestranda em crítica cultural, né? Estou mestranda. Estou no finalzinho, assim, já perto de me despedir, muito feliz em concluir esse projeto, que é um projeto, assim, que eu queria há muito tempo começar e a coragem mesmo só nasceu em 2016. Então, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada mais uma vez. Ah, que legal, eu que agradeço, Jennifer. E então o pessoal pode te encontrar no Instagram, no blog, no YouTube. Tem mais alguma rede social que você faz também? Só essas mesmo. No Twitter eu só reclamo da vida, então nem Então tá vale a tudo pena. certo. Eu vou deixar os links aqui embaixo para vocês, viu, gente? De tudo que a gente falar aqui, também dos canais da Jennifer, para vocês acompanharem ela por lá. Tudo bem, Jennifer, eu te convidei porque, assim, a gente tem muitos assuntos em comum para a gente conversar, então vai ser um bate-papo mesmo. Eu tenho algumas perguntas e, além disso, algumas pessoas mandaram perguntas pelo Instagram também para você, né? Então tem muita coisa aqui para a gente conversar. A primeira coisa que eu quero te perguntar, então, assim, a gente está falando sobre a organização dos estudos de modo geral, então eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que é a sua rotina de estudos hoje, assim, como que você concilia suas diferentes atividades com os estudos, só para dar uma geral aí para o pessoal que está procurando, né, dicas para se organizar nessa rotina. Hoje, a minha rotina de estudo, eu uso muito, Thaís, a sua proposta do dia por contexto. Eu gosto muito e usei bastante durante o período mais crítico do mestrado, né, que é justamente o período das disciplinas, porque eu fiz durante o mestrado também uma formação pedagógica. Então, eu tinha a carga das atividades da formação pedagógica, que apesar de ser à distância, tem muita leitura, muitas atividades com prazos a serem, né, cumpridos, e tinha também a carga de estudo do mestrado. Então, eu usei muito o dia por contexto e separava, né? Por exemplo, eu tenho também aquela rotina de leitura fixa, né? Então, leitura matinal, uma leitura mais tranquila, e ao longo aí do dia, eu quero também frisar que eu fui, né, bolsista. Então, assim, a minha profissão durante, né, esses anos de mestrado foi ser pesquisadora. Então, meu dia era para isso, né, além de cuidar da casa e tudo mais. Mas era basicamente mesmo estudar, né, ser pesquisadora. Então, tinha o meu dia todo voltado para a pesquisa, para a leitura, né, para cumprir. Eu fui muito ativa também, participando. Ainda bem que eu tive, né, a oportunidade de fazer o mestrado ainda presencial, né? Eu comecei em 2019, então tínhamos atividades acadêmicas na faculdade e eu participei de tudo por ser bolsista e também por gostar de me envolver, né, com essas atividades. Gosto de estar no meio da muvuca mesmo. E então eu tinha essa rotina de e durante o início também eu dividia os meus dias entre duas cidades, justamente Alagoinhas, que é onde fica o campus, né, que tem o programa em crítica cultural que eu faço, e Salvador, que é onde é a minha casa.
Então, ainda tinha todo esse cuidado de realmente dividir certinho o tempo para não me perder, né? E eu ia de ônibus, não tenho um carro, então era ônibus, né, transporte público, tinha todo esse cuidado mesmo de deslocamento, de organizar tudo certinho. Então, eu gosto de ler pela manhã e durante o dia eu tenho um horário muito, assim, forte de produção, de energia de produção, que é pela manhã, por volta de 10 até 1 hora da tarde, eu tenho uma boa produção de foco, então eu consigo produzir e escrever. E depois disso, só lá para, sabe, 6 horas da noite até umas 8, que eu tenho também um outro pico de energia interessante, que, na verdade, quem me ajudou a descobrir isso foi a Thaís Godinho, né? Foi o curso. Ela parece legal, O essa método pessoa. da organização. Não é, menina? É bem conhecida ela, bem conhecida. Boas dicas, boas E me dicas. ajudou. Boas dicas. E me ajudou bastante, porque aí eu pude realmente observar e usar esses períodos para poder escrever, né? E nos outros períodos mais tranquilos, que a energia, né, o foco não está tão assim, 100% não, mas 90%, eu leio, né? E leitura sempre ativa. Então, de manhã eu costumo ler. Depois do almoço eu gosto de ler também alguma coisa, mas não muito. E antes de dormir também eu leio também, gosto de ler. E assim, nesse período mais de foco, que é das 10 a 1 e das 18 às 20, eu gosto de estar escrevendo mesmo, de estar produzindo a escrita, né, de estar colocando as ideias da cabeça para o papel, né? Porque a gente lê, a gente vai não é percebendo muita coisa, trazendo alguns insights, mas tem um momento que a gente precisa sentar a bunda na cadeira e escrever. Aí eu aproveito essas horas assim de energia mesmo. E você comentou que você lê de manhã, de tarde, de noite e tal. Você diferencia essas leituras? Sim, diferencio. De manhã eu gosto mais de ler livros de desenvolvimento pessoal, espiritualidade. E à tarde eu leio geralmente algo relacionado mesmo à minha pesquisa, né? Então, a leitura, né? Que eu pesquiso leitura, histórias de vida, feminismo. Então, eu leio. E à noite também eu fico com essas leituras da dissertação, mas também sempre leio uma ficçãozinha. Uns 25 minutos de ficção já fazem diferença aí na minha noite, no meu dia. Como que você lida quando você tem ideias durante as suas leituras? Porque uma das dúvidas que sempre me perguntam, assim, eu já sei mais ou menos o que você vai responder, tá? Mas porque muita gente tá vendo aqui e não conhece, de repente, o que a gente ensina no MVO, né? Mas como que você faz quando você tá no meio de uma leitura e aí você começa a ter ideias para outras coisas, ou então no meio de uma leitura para o mestrado e aí você começa a ter insights para sua dissertação e tal? Como que você lida com essas diferentes ideias? Eu tenho aqui, né, seguindo a dica da Thaís. Olha, de novo, a caixinha, né, de entrada aqui de gatinhos até fofinhos. Ai, que Eu tenho bonitinho. aqui sempre comigo, aqui do Eu amo lado, esses esses cadernos. bloquinhos. Tenho. E tenho no celular, né, que praticamente vivo grudado na palma da mão. Infelizmente ou felizmente, não sei. Tenho o Evernote, que é meu grande companheiro aí. E agora ele tem, né, logo de cara na home, tem um bloco de notas que eu justamente uso nessa função de caixa de entrada também. Então, já vou, anoto tudo ali rapidinho. E sempre eu faço esse processo. Legal. E só para contextualizar para o pessoal, depois que você escreve no seu bloquinho ou no bloco de notas do Evernote, como que é a sua rotina de processar essas ideias, assim? Você faz isso na hora que você tem a ideia ou depois, em outro momento? Não, eu faço depois, né? Porque geralmente é quando eu estou lendo, quando eu estou estudando, quando eu concluir essa tarefa que eu estou fazendo, né? Seja lá o que for, de escrita ou de leitura, eu vou em processo, né? Sempre é tão rapidinho porque está tão já no fluxo da minha rotina mesmo que não demora tanto. Eu sei para onde vai cada coisa já. Então, se for algo relacionado à pesquisa em si, tem um diário de pesquisa, né? Que eu anoto lá. Né? Eu tenho também um caderno, né, uma versão digital do diário de pesquisa no Evernote, tem um caderno específico para isso, então posso também anotar lá. E se for relacionado a alguma outra coisa, né, conteúdo, né, a questão de ser produtora de conteúdo ou freela, alguma coisa, também tem os meus caderninhos específicos lá, de cada área, né, de cada projeto. E se for alguma tarefa, hoje eu uso também, né, a função de tarefas do Evernote, já incluo lá tudo certinho, tudo bonitinho também. Evento, compromisso, falar com alguém. Compromissos e eventos vai para o Google Agenda, né? E falar com alguém também, eu mantenho uma listinha lá para conversar com as pessoas também.
né, assuntos a tratar, e aí eu vou fazendo as anotações ali. Se for algo que se eu consiga já fazer agora, eu faço agora também, né? A regrinha lá dos minutinhos. E eu uso bastante isso. Não deixo. Já tá na minha rotina, no fluxo. Se eu não fizer, acho que vai ser mais estranho, né? Do que fazer realmente. Uhum. E vocês sabem, gente, que a Jennifer foi a grande incentivadora para eu fazer o meu diário de pesquisa. Porque, assim, esse era um negócio que... Sabe quando você tem contatos esparsos com o tema? Então, eu tinha uma colega do mestrado que fazia, eu via pessoas falando sobre isso, mas eu não tinha captado muito bem a ideia do que era. E conversando com a Jennifer, eu falei, nossa, eu preciso fazer para ontem, para ontem. E daí eu comecei a fazer depois que a gente conversou, Jennifer, e tem sido muito legal, viu? Obrigada aí por ter encorajado essa prática, que tem sido muito bacana. Então, não sei, eu acho que a pessoa que está assistindo agora deve estar pensando, o que é um diário de pesquisa? O que é, Jennifer, um diário de pesquisa? Conte-nos sobre esse artefato tão curioso. Diário de pesquisa, vou até pegar o meu, que ele está aqui do ladinho. Eba. Cadernão enorme da Faber. Eu adoro esse caderno. Ele é Esse meio caderno é pesadinho, demais. mas ele é ótimo, né? Porque ele é bem grandão, então tem muito espaço para a gente escrever e tal. Uhum. E aí, o diário de pesquisa é uma ferramenta para você registrar o seu processo de pesquisa, né? Então, todo dia, se você tem, né, a oportunidade de trabalhar todos os dias na sua pesquisa, escreve o que você fez, quais foram os insights, as ideias que rolaram durante o dia relacionadas à sua pesquisa. Eu tenho também o hábito de, sempre que eu estou lendo alguma coisa, além de fazer o próprio fichamento do livro, e eu faço o registro relacionado ao livro no meu diário de pesquisa. Então, eu estou lendo determinado livro e isso aqui casa muito, entra muito assim na minha pesquisa. Então, eu faço essa anotação específica no diário de pesquisa. E também faço as anotações das reuniões com a orientadora, e também, às vezes, eu tenho conversas com outras pessoas, né, os colegas do mestrado, os amigos, que, de repente, dão uma ideia, alguma coisa a partir da experiência deles, e também registro e vou fazendo as anotações, né, que é que eu estou pensando. E é muito bom observar, né, depois, eu sempre me pego lendo, ou melhor, relendo, né, o diário, e o que eu pensei lá no início, sabe, sobre a pesquisa, o quanto que ela mudou até chegar agora, no finalzinho, todo o processo de construção, né, da nossa pesquisa fica registrado nesse diário. Eu amo, assim, foi uma das coisas mais legais que eu fiz durante o mestrado, e todo mundo, e eu incentivei também outras pessoas, não só a Thaís, mas também meus colegas. Tem um amigo meu, Tarcísio, que é mestrado também, professor. Engraçado, às vezes eu pegava ele escrevendo no diário durante a aula. Eu falei, mas você já está escrevendo? Ele porque surgiu uma coisa aqui, eu já peguei, já estou anotando. Então, rola muito disso, né? E eu indico que todo mundo faça. É muito bom. Que legal. Obrigada por ter compartilhado. Você sabe que eu conversei também nessa série que eu estou fazendo aqui, eu conversei com a Amália, do Acadêmica. Você conhece ela? Sabe quem é? Então vamos fazer um Sim, sim. crossover aqui, tá bom? Porque a Amália, ela comentou que no diário de pesquisa dela, ela usa também para fazer um diário mesmo. Ela anota se ela não acordou se sentindo bem, se ela tá insegura com a pesquisa, coisas desse tipo. Você também usa o seu diário de pesquisa para isso ou você coloca só as coisas mais pontuais, assim, em termos de conteúdo da pesquisa mesmo? Só pontuais, só as coisas pontuais e mais significativas. Eu tenho um outro caderninho que eu considero como uma espécie de diário de bordo, bullet journal, registros em geral, que aí eu faço as coisas assim. Aí, esses dias mesmo eu tô meio lenta na escrita e tal, aí eu tava escrevendo nele assim, meu Deus, por que eu tô tão lenta, sabe? Qual é? Tipo, escrevendo e tentando encontrar uma luz, uma solução. Aí eu uso separado. No diário de pesquisa eu não faço, assim, umas coisas mais pessoais, digamos. Uma das coisas que eu mais gosto de acompanhar aí na sua jornada mesmo, em tudo que você posta, é como você ama cadernos e como você tem um monte de cadernos super bonitinhos, assim. Conta pra gente quais são os... Você tem até um revisteiro, né, que você deixa os seus cadernos que você tá usando no dia a dia? Você ainda faz isso? Conta pra gente um pouquinho. Ela Ah, é em lá no Alagoas. interior, é É. uma Lagoinha. Mas aqui eu tenho uma gaveta. É uma gaveta cheia de Ah, cadernos. certo. Aqui do lado do gaveteiro, então eu tenho o caderninho, né, que é a caixa de entrada, que é um bloquinho de notas. Aí eu tenho o diário de pesquisa. E olha que eu sou uma pessoa muito tecnológica, viu, Thaís? Eu sou uma pessoa muito tecnológica. Eu amo A tecnologia, gente mas pode não falar sobre isso também.
Eu tenho o diário de bordo que eu te falei, né? Que eu escrevo fazendo algumas. Que é um caderninho com pautado. Aí eu vou escrevendo. Esse é novo, eu comecei agora em julho. Ah, que Eu vou bonitinho. escrevendo, fazendo uns desenhinhos meio malucos. Sou péssimo em desenho, mas é só para divertir o negócio. Eu tenho o caderno de apoio de rotina, que esse aqui é só para tarefas. Legal, eu Que eu vou te preciso perguntar sobre fazer ele, eu vou te perguntar sobre ele. aqui as tarefinhas. Legal. E tenho. Ai, tô dizendo, isso é muito caderno. Olha lá. Eu tenho aqui o Risque Rabisque, que é um caderno argolado que eu fiz, que é cheio de folha ofício, que eu escrevo coisas, tipo, eu sou muito de escrever, então estou pensando em alguma coisa, antes de passar para o digital, eu preciso rabiscar, então eu faço isso nesse caderno. E por último, peraí, calma, eu tenho o Como Placebook aqui, que é essa, o caderno, não, esse nem é o caderno inteligente, esse é de uma marca chamada Confetti, que ele chama Caderno Smart, é bem baratinho esse, inclusive, acho nas Americanas, na Le Biscuit, é bem mais barato. E aí eu uso também quando eu quero escrever algumas anotações de aula, de curso, no papel eu escrevo nesse. Legal. Mas aí todos são físicos, né? Porque tem lá o GoodNotes, o Evernote. Isso é uma pergunta legal, assim, porque geralmente quem não gosta de caderno, não gosta de papel, um monte de livro, não sei o que, não sei o que lá, que é a pessoa que gosta do Kindle e só usa o celular para tudo, etc. A pessoa vê a gente usando caderno e fala assim: nossa, mas você usa tudo isso de caderno? Meu Deus. Então a pergunta que pode surgir, porque essa aí a gente meio que. Cada um, né? Mas para o que você usa papel e para o que você usa tecnologia? Como que é a relação dessas duas coisas com relação aos seus estudos no dia a dia? Eu vou do jeito que eu quiser. É sério, É o juro. meme, né? Assim, porque é a vibe do dia, sem brincadeira nenhuma. É a vibe É do isso aí. dia. Às vezes eu tô muito afim de escrever com a canetinha colorida, sentindo o papel. Então eu vou lá e pego meu caderninho e escrevo. Às vezes não, às vezes eu tô aqui, quero teclado, sentar na frente do computador e digitar. Ou usar a caneta, né? A caneta Apple Pencil que eu tenho também. E fazer umas brincadeirinhas no GoodNotes com algumas montagens. Aí faço. Eu vou muito da vibe. O que eu não deixo de fazer é manter o meu processo de arquivamento desse material, que aí eu faço no Evernote, bonitinho, eu tenho um caderno geral assim para arquivar tudo e eu vou etiquetando com as etiquetas, né, de acordo se no caso pensando na dissertação, né, tem os temas, né, que envolvem a minha pesquisa. Então tem lá a etiqueta leitura, tem a etiqueta feminismo, tem a etiqueta pesquisa autobiográfica, a própria etiqueta da crítica cultural, pensando na questão da universidade pessoal, né, os temas que eu estudo fora mestrado, produtividade, organização, a comunicação digital, né, que é minha área também, então tem essas etiquetas. Então eu tenho esse processo de sempre arquivar, né? Se for no digital, se for no Evernote, beleza, já está no Evernote, eu etiqueto lá tudo certinho. Se por acaso eu fizer no aplicativo GoodNotes, que é onde eu escrevo com a caneta, eu exporto o PDF e arquivo no Evernote. E se tratando dos cadernos físicos, eu uso a função, né, de escanear do Evernote, escaneio tudo bonitinho e arquivo lá. E é assim que funciona. Por isso que eu digo que é mais a vibe mesmo do que separar cada coisinha. É. Eu tô respeitando o momento. Eu acho legal você falar isso, porque é uma pergunta que eu recebo constantemente, eu imagino que você também, né? E assim, o que eu acho mais importante no estudo, pelo que você respondeu, eu acho que você vai concordar comigo, né, Jennifer? É o processo de raciocínio, o processo de aprendizado, sabe? Então é isso, tem dia que você tá afim de pegar uma folha ali, que você falou o seu papel, o seu caderno argolado lá de rabisco, e você tá afim de rabiscar o negócio ali, sabe? Pra fazer um esquema, não sei, só tirar da cabeça e passar pro papel mesmo. E tem dia que você tá mais afim de digitar, de teclar, né? De digitar mesmo assim algum texto e tal. Eu acho que isso é o mais importante. Quando a gente tem um processo pessoal de organização, realmente tanto faz as ferramentas que a gente vai usar, porque a gente tem o processo para todas elas, né? Então, obrigada por falar isso, porque vai reforçando, né, o que eu também sempre falo por Sim. aqui para o pessoal, que sempre pergunta muito sobre como se a ferramenta fosse o ponto focal de qualquer tipo de atividade no dia a dia, né? Você quer falar alguma coisa Isso. sobre isso também? Você tá dando um sorrisinho assim, cúmplice. Obrigada. Cúmplice mesmo, verdade. Porque eu sempre, assim, as pessoas sempre perguntam, mas para que tanto caderno? Gente, me deixa com os meus cadernos.
Porque é até uma terapia. Vou na livraria escolher um caderno, que coisa fofa, que coisa linda, capa Sim. maravilhosa. E se eu tiver grana no momento e quiser comprar, compro, levo para casa e me sinto feliz com o meu caderninho, entende? Mas é justamente isso, é o meu fluxo, né? Eu sempre respondo também essa pergunta para as pessoas. Ah, Jennifer, tanto caderno, e como é que é? Recente aconteceu algo, eu estava observando uma colega no Instagram e ela perdeu o caderno dela. Ela tem a mania de escrever também, escreve muito em caderno, e ela perdeu, ela acho que esqueceu no Uber. E simplesmente Nossa. ela perdeu todas as informações, anotações dela de estudo. Aí eu falei, mulher, você tem que incluir aí no seu fluxo, na sua rotina de estudo, o processo de arquivar, de escanear, porque aí você não vai perder. Vamos usar o digital a nosso favor, né? Então é Sim. isso. Então eu uso tudo bonitinho. Ah, hoje é assim, então vamos lá, mas depois eu vou parar e vou fazer tudo bonitinho, arquivar. É tão rápido, gente. Sim, Não se vai fizer no tirar dia a dia, né? Se deixar acumular, vira uma coisa isso. de louco, mas no dia a Acumular não dia, dá, não. pegando uma página, duas, é muito rápido, né? É verdade. Mas me conta uma coisa, tá? Tô anotando aqui, porque tem várias perguntinhas que eu já quero te fazendo, e daí eu vou fazendo aqui à medida que o nosso papo vai rolando. Menina, você era toda entusiasta do Notion, né? Ainda falando sobre ferramentas, mas essa eu tenho que fazer essa pergunta. Você sabe que eu vou fazer essa pergunta, né? Você era toda entusiasta do Notion, o pessoal fala, nossa, a Jennifer faz uns negócios tão lindos no Notion, já quero usar o Notion que nem ela. A gente tem o grupo dos alunos, né? E o pessoal lá, todo apaixonado pelo jeito que você usava, e de repente, pá! Ai, gente, voltei para Evernote, porque esse negócio de tarefas, não sei o que lá, estou apaixonada de novo pelo Evernote. Me conta então um pouquinho sobre essa transição, o que aconteceu, porque geralmente a gente é interessante isso. A gente viu em um primeiro momento todo mundo migrando em massa do Evernote para o Notion, blá. E algumas pessoas começaram a voltar para o Evernote. Então eu queria entender um pouquinho como que foi esse seu processo e por que que você decidiu isso. E como que você tem usado o Evernote, então. Apesar de você já ter falado um pouquinho, né? Então. Minha paquera com Notion é antiga, mas foi um relacionamento que não deu muito certo, entendeu? Mas vamos lá. Então, continue usando o Notion, quem gosta do Notion, quem gosta de como eu usava. Inclusive, meu setup está lá todo arrumadinho, bonitinho, do mesmo jeito. De vez em quando eu vou, olho as novidades, que eu sou bem curiosa com essas coisas também. Mas o que foi que não deu certo? Eu percebi que eu estava indo muito contra o meu fluxo de produção ao usar o Notion. Por quê? Eu simplesmente, para escrita, para produção, principalmente de textos, eu só preciso de um bloco, de um negócio assim branco para escrever. Por isso que eu gosto tanto do Risque e Rabisco, que tem aqui um caderno cheio de papel de ofício. Eu só preciso disso, eu não preciso de mais nada, sabe? Eu não preciso de frufru, não preciso de emotion, não preciso de capa bonita, eu só quero isso. E para mim era tão complicado, porque assim, eu acho que eu comentei isso. Eu tinha lá toda a base formada, organizadinha, mas eu saía do Notion para escrever. E parte do meu trabalho é a escrita. Então, eu saía do Notion para escrever no Evernote. E depois eu ia lá, copiava o link da nota do Evernote e colocava no Notion. Eu falei, mas por que Não eu tem estou fazendo sentido, né? isso? Não tem sentido. Então, meu setup no Evernote também sempre esteve montado. Eu só vou sempre mudando, mas bem básico mesmo, mudando conforme a rotina. Se aparece alguma coisa, eu vejo como é que eu vou organizar, para onde eu vou levar. Mas foi basicamente por isso. E também, Thaís, no meio de janeiro, eu estive doente, eu tive Covid também. Ai, E puxa. na mesma época que eu tive Covid, eu tive tendinite no ombro direito. Foi uma época muito, muito ruim, assim, de modo geral. E aí eu comecei a repensar várias coisas para tornar a minha rotina mais leve e mais fácil de fazer as coisas. E aí eu percebi, essa ferramenta aqui é só algo que está me dando trabalho, tá no fluxo ela trava. E aí tirei várias coisas, não foi só várias coisas de modo geral, de reorganizar a rotina e tudo mais. Eu acho que todo mundo que passa por esse processo de algum tipo de doença, né, começa a refletir sobre tudo de modo geral. E aí eu falei, não, eu quero a coisa mais simples, eu quero o rápido, o prático, que eu não precise pensar muito, deixa eu pensar em outras coisas. Então, por isso que eu voltei pro Evernote, sabe? Porque era muito intuitivo para mim pegar o celular e ele sempre teve aqui, logo na primeira página não, mas na segunda página ele tá, e na barrinha de favoritos também, e eu clicava e, tipo, escrevia, era sempre qualquer coisa. Tipo, eu tô no supermercado,
eu quero acessar tal coisa. Onde é que estava tal coisa? Tá lá no Evernote. Não tá em outro lugar. Não tá no Notion, não tá no Google Drive, não tá no Gmail, não tá no WhatsApp, tá no Evernote. Então eu falei, vou parar de brigar, vou parar de complicar minha vida, de complicar minha rotina, vou voltar pro Evernote. E é muito simples, né? Eu acho que a gente precisa fazer também esse exercício de pensar, né? O que é que realmente funciona? E eu percebi que, tanto que uma coisa interessante, né? O Evernote também tem a possibilidade de você criar templates. E eu adoro criar, eu gosto de ficar cutucando essas ferramentas, montando coisas, etc. E eu tenho diversos templates para coisinhas, e eu não uso. Eu não uso porque eu realmente só preciso da nota lá em branco para eu começar a digitar e pronto, sabe? Aí eu fico, Jennifer, você, mas tudo bem, eu respeito meu momento lá de criação do template, sabe? Então, é basicamente assim. E hoje, né, como é que eu uso? O meu Evernote, ele está organizado, eu uso muitos cadernos, mas uso poucos cadernos e uso bastante etiqueta também. Eu tenho um caderno também lá que eu chamo de entrada, que eu estou até revendo justamente pelo fato de ter, né, que ele agora na home, ele tem esse bloco de rascunho que eu tenho utilizado muito como caixa de entrada, mas eu tenho um caderno de caixas de entrada. Tenho lá um caderno para os projetos em andamento, onde cada nota, né, é um projeto que está em andamento. Tenho projetos em espera, que aí eu vou colocando lá tudo que está em espera também, e aí cada nota é um projeto. Tem um caderno de checklists, né? Tem um caderno que eu gosto muito, que é o caderno que eu chamo de Weber Clipper, que é para salvar aqueles links, né, da internet para ler depois. Então, eu gosto bastante do Evernote por conta disso também. Sim. Porque qualquer coisa que chega que eu quero ler, eu não posso ler no momento, eu já vou, é rápido, funciona muito bem no celular, né? Então eu já salvo lá no Weberclip e depois tiro um tempinho para ir lendo. O meu fluxo de produção de conteúdo também tenho aqui no Evernote. Eu tenho uma pilha chamado JG Conteúdo e tenho 3 cadernos, né? Que é o caderno de ideias, que é justamente surgiu uma ideia, eu vou lá e arquivo nesse caderno. Uhum. O de produção, que é o que está em produção mesmo em andamento, né? E os arquivos, que depois de pronto eu boto lá nesse caderno de arquivo. Tem uma pilha imensa de cadernos com... Imensa não, mas enfim. De suporte a projetos, né? Que está lá, por exemplo, nesse suporte a projetos eu tenho um caderno que eu chamo de diário de pesquisa digital, da dissertação. Tem um caderno que eu agrupo os textos que eu quero ler, né, para a dissertação. Então, tem lá a dissertação ler. E tenho um caderno geral do mestrado, onde eu agrupo várias coisas da disciplina, né, os documentos, as coisas. Tem um caderninho que eu chamo de Diário CUT, que é onde eu faço as anotações dos livros, dos filmes e das séries. Eu tenho esse Diário CUT físico, mas tenho também lá no Evernote, caso a vibe seja, né, digital no momento. Legal. Tem um caderno lá onde eu agrupo os certificados, todos os meus certificados estão salvos no Evernote, né, dos cursos e tudo mais que eu faço. E eu tenho um caderno geralzão chamado Pocket, que é justamente aquele caderno de referências. Então, tudo que eu leio, que eu acho interessante, que eu acho que um dia possa me servir de alguma maneira, tá lá nesse Pocket. E você E é puxa justamente do aplicativo do Pocket? Ou só tem esse nome? Não, só tem esse nome. Em homenagem ao aplicativo. Bom, faz sentido, claro. Por Faz que não? sentido, né? Não, porque uma Em coisa... homenagem ao aplicativo. Não, dá para entender o que é pelo nome já, direto. Exato, exatamente, E é esse Pocket que eu uso, nesse material que eu arquivo lá no Pocket, que eu uso as etiquetazinhas, né? Então, dos assuntos, das coisas todas, que aí também ajuda bastante na hora de achar algo. Então, tá organizado assim. Hoje ele tem as tarefas, né? Tem a função tarefas. O que eu tenho usado como eu tenho usado tarefas, né? Cada contexto, ou então cada projeto que eu esteja envolvida no momento, tem uma nota e ali eu listo as tarefinhas e deixo lá. O Evernote, ele serve para mim mais como um banco de tarefas. Então, eu vou colocando ali as tarefas e ao longo da semana, ao longo do dia, ou melhor, ao longo da semana, eu faço, digamos assim, uma seleção dessas tarefas que está lá nesse banco e coloco no meu caderno de apoio à rotina. Porque no diário, no dia a dia, eu prefiro fazer esse acompanhamento ali no papelzinho mesmo. Aquela Esse experiência única. banco de tarefas que você está dizendo é como se fosse realmente um inventário de tarefas, onde você organiza tudo, tipo, tudo que eu tenho que fazer tá ali. E aí no seu caderno de suporte à rotina é mais ou menos a aplicação do Bullet Journal, assim, só que você não usa em formato de bullet
Tipo, você faz assim, tipo, escolhendo o que você vai fazer no dia a dia. É assim, então. Exatamente. Entendi. E para você montar isso, esse banco de ideias, de tarefas, desculpa, você usa o recurso de tarefas do Evernote agora, então? Sim, uso. Ele é muito Antigamente eu tinha bonitinho, né? Pô. ele é bonitinho. Antes eu usava um caderno, né? Tinha o caderno lá de tarefas, e aí eu ia fazendo hoje em dia, e aí, ok, dava para levar uma gambiarrazinha, né? Mas agora, com essa função, eu tenho a possibilidade de colocar prazo, se eu quiser, né? De sinalizar como prioridade. Então, foi bem legal. Realmente fiquei feliz, porque era algo que eu já usava, sabe? Eu testei diversos aplicativos de tarefas, mas não sentia tanta necessidade, assim, sabe? Não tenho tanta. Tem até coisas a fazer, mas não tinha esse apego de ter um aplicativo para as tarefas. Então, eu sempre colocava lá num cantinho no Evernote. E agora, com essa possibilidade de ter realmente a função tarefas, eu fiquei bem empolgada. E pronto, foi aí que eu disse, agora Evernote, é a gente, vamos casar. Vamos casar! Legal. Não, Jennifer, muito legal. E assim, o Evernote a gente sempre tem que lembrar, ele é muito incrível, né? Eu acho que essa coisa, eu acho que o Notion, ele tá muito longe de bater o Evernote em dois aspectos. Essa questão do Web Clipper, que eu acho muito imbatível, e a coisa de escanear documento. É tão fácil com o Evernote, de já ter no aplicativo, ele é feito para isso, né? Então, é muito imbatível nesse sentido. Tanto que eu ainda tenho muita coisa, e quando eu preciso escanear, eu acho mais fácil escanear para o Evernote do que para o Notion, por exemplo. Isso é uma coisa que eu não migrei para lá ainda, sabe? Então é muito legal. Exaltem o Evernote, gente. Continuem, parem com essa história de tudo ter que migrar para outro lugar, enfim, né? Eu tinha duas perguntas que eu anotei aqui para te perguntar. Uma era do caderno de apoio à rotina, que você já falou um pouquinho. Não sei se tem alguma coisa a mais que você acha importante falar para o pessoal sobre estudos, assim como que você usa ele, não sei. Em relação ao estudo, assim, as tarefas relacionadas ao estudo do dia também entram nele. Eu gosto de fazer aquela página também mensal nele, né? Tipo assim, qual é o foco do mês, né? O que é que eu preciso realizar no mês, Certo. quais são os principais eventos, que é algo também que vem do Bullet Journal. Eu digo que eu não faço bullet journal, porque o bullet journal é um método, né, enorme, tem várias coisas que você pode fazer, e eu amo o método, eu sou apaixonada por ele, mas tinha muita coisa ali que eu não tinha necessidade, justamente por conta de ser muito ligada ao digital, de ter um Evernote funcionando bonitinho, né, alinhado com a minha rotina, o que funciona para mim, então eu não precisava dele. Uhum. E tem informação que eu acho muito melhor deixar no digital do que no papel. Sim. Né? Essa coisa de acompanhar os projetos que está rolando, eu prefiro muito mais no digital e até mesmo os eventos, compromissos e tudo mais. Então, eu faço essa página mensal, eu faço uma página também semanal, eu paro lá toda a minha organização da semana, né? O que é que eu quero fazer, qual é o foco da semana, as principais entregas, os eventos, os meus acordos internos, né? Jennifer, não falte exercício físico, deixa os lembretezinhos amigáveis para mim. Não deixe de ler ficção, que você gosta e tal, deixa uns recadinhos carinhosos para mim também. E é assim que funciona, eu gosto muito. E basicamente é um caderno só de tarefas mesmo e esses recadinhos. Legal. Outra coisa que eu anotei também que você falou é que você conciliou o começo do mestrado com uma formação, foi formação acadêmica que você falou? Eu esqueci o nome. É só para te perguntar se Formação pedagógica. pedagógica, isso, desculpa, me deu um branco. Essa formação pedagógica é aquele curso que a gente faz para ter licenciatura de uma formação de bacharel, é isso? Formação pedagógica é usada para formar professores para atuar em uma área. Então, você vai ensinar no ensino médio, né, por exemplo, para ser professor mesmo, não de universidade, mas de escola. E aí, no caso, eu fiz formação pedagógica em sociologia, justamente porque Ai, eu gente, não como a gente é queria. parecida, velho. Nossa. Não é ruim, né? Eu sei. Eu fiz em sociologia, foi uma experiência bem interessante. Não substitui você fazer uma graduação, né, uma licenciatura, claro, mas é para você ter noção do que um professor dessa área precisa saber para poder ensinar numa escola, seja pública ou seja privada. E é um curso de curta duração, então ele durou, no meu caso, 1 ano e meio. Então foi rapidinho, né? E assim, eu fiz totalmente online, né, numa universidade chamada Unopar. E eu terminei agora, terminei recente, terminei final de junho, porque eu precisei fazer alguns cursos, né, para poder complementar as horas, Uhum. melhor complementar, para as horas complementares, eu fiz alguns cursos,
e também ele precisa de estágio, né? Só que, infelizmente, por conta da pandemia, eles fizeram uma espécie de estágio adaptado, então não precisei ir, né? Mas em tempos outros, né, teria o estágio presencial mesmo, você teria que ir para a escola, dar aula e tal. Mas aí, por conta da pandemia, não tive como. Então, foi um estágio adaptado. Foi uma experiência bem bacana. É puxado. Tem as leituras todas para fazer. Ainda tem várias leituras que eu quero fazer que eu não consegui fazer durante um ano e meio, justamente porque eu precisava priorizar, né? De certa forma, eu precisava priorizar o meu mestrado, né? As leituras relacionadas à minha dissertação. Eu Mas tô eu tenho rindo sozinha aqui, sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Eu acho que existe um inconsciente coletivo do vida organizada ou coisa do tipo, assim, porque quando eu entrei tanto no mestrado e agora no doutorado, né, eu fiquei pensando assim, falei, poxa, eu adoro lecionar, além da pesquisa e de tudo, eu gosto muito de lecionar. Então, assim, eu sou professora, ok, do método vida organizada e tal, mas eu sinto essa coisa, falta do ambiente, sabe, universitário, escolar, como professora, eu sempre quis viver isso. E aí eu fiquei pensando, bom, eu com mestrado e com doutorado, eu posso dar aula em universidade, eu posso dar aula em curso de pós-graduação, eu posso dar aula em graduação, mas eu queria ter a opção da escola também, sabe? Porque eu gosto da galerinha. Enfim, aí eu fiquei pensando, tá, o que eu posso fazer? Aí o pessoal até me recomendou, você pode fazer a formação pedagógica e tal, né? Eu falei, tá, mas por que eu faria isso e não uma graduação? E daí, se eu fosse fazer uma graduação, eu faria em pedagogia ou faria em ciências sociais? Então, eu não descarto totalmente a possibilidade de fazer uma graduação, sabe, Jennifer? Então, eu queria te perguntar, assim, o que te fez optar pela formação pedagógica e não uma graduação nova, por exemplo? Porque eu acho que é uma pergunta conceitual interessante, né? Tipo, por que você escolheu a formação pedagógica e não uma nova graduação em ciências sociais, por exemplo? Que foi, né, a formação que você fez. Eu comecei, na verdade, eu fiz um semestre de graduação em letras online e eu não gostei muito da experiência da graduação online nesse curso. Eu fiquei meio frustrada com o que eu vi e tal, e aí eu falei, não, vou ter que procurar alguma coisa, porque eu queria, como eu sou formada em comunicação, eu queria ter essa oportunidade Também, né? de uma outra formação, também. É verdade, também. Eu queria ter uma outra formação que me possibilitasse ensinar, né? Minha mãe é professora, acho que eu já falei para você, né? Ela é professora de português e tal, formada em letras. E aí eu fui nessa ideia de fazer letras por gostar de literatura, né? Gostar de leitura, mas tem uma carga muito alta de português, de gramática, que não é muito a minha praia. Só que aí, quando eu fui, né, eu falei, não vou escolher outro curso, então, para fazer a graduação, já estava na minha lista sociologia, filosofia, por exemplo, também. Só que, na época, eu, conversando com uma professora que atua em direção escolar há bastante tempo, lá mesmo em Lagoinhas, ela me disse, Jennifer, por que você não faz uma formação pedagógica? O tempo é menor, a área que você tem interesse, né, que é a sociologia ou a filosofia, a depender do que você escolher, não tem professor formado, né, na cidade e na região, então pode ser importante para você. E quando você finalizar o mestrado, vai ser o mesmo período que você vai estar finalizando essa formação pedagógica, porque o tempo é curto. Então, as suas possibilidades de atuação vão ser maiores. Aí eu pensei, olha, pensando estrategicamente, sim. Então, foi por isso que eu fiz mais a formação pedagógica e não a graduação, justamente pensando em, olha, eu vou estar terminando o mestrado e a formação no mesmo tempo, então eu vou poder me lançar em outras situações, sabe? Vou continuar mandando um currículo para a universidade, mas eu percebo que cada vez mais a universidade está exigente, né? Então não basta às vezes só mestrado, eles já querem que você tenha um doutorado. Ou pelo Mas menos para atuar esteja numa... fazendo um doutorado, né? Exatamente. Então, para atuar numa escola, você já com mestrado e você com uma graduação em formação pedagógica, a chance pode aumentar um pouquinho, mas pode, Pô, com não é? certeza. Para a escola é muito bom ter uma pessoa com um mestrado no quadro, né? Então, muito legal mesmo. Ótima estratégia. Foi por aí. Não, e por que sociologia? Então, porque o Crítica Cultural, né, que é o programa que faço, ele passeia por diversas áreas e logo quando eu entrei, ele tinha uma forte ligação, ele tem uma forte ligação com a filosofia e com a sociologia. Uhum. E aí eu falei, ó,
comecei a me interessar bastante. Eu já tinha interesse, assim, de ler, né, por interesse próprio mesmo, sem muito estudo nem nada. Gostei também muito das disciplinas na época que eu fiz a comunicação. E aí eu pensei, nossa, vou para onde? Vou para sociologia ou filosofia? E aí, na época também, olhando a grade, né, a sociologia me parecia muito mais interessante, e principalmente porque ia trazer também leituras que iam me ajudar na questão da própria dissertação, por trabalhar com formação política, por trabalhar com gênero, né, com sociedade, com movimentos sociais, que tem bastante isso na minha dissertação, e no próprio mestrado em si, eu achei que seria muito mais interessante, né, porque não ia me distanciar tanto das leituras da minha dissertação. Então, eu ficava super feliz quando eu pegava disciplinas que tinha lá falando sobre movimentos sociais, sobre gênero, sobre diversidade na escola. Oh, que massa, meu Deus! Aí agregou muito mais do que filosofia, por exemplo. Mas eu não descarto, por exemplo, ainda a possibilidade de fazer filosofia. O pessoal não para de estudar nunca, não para de estudar Em nunca. resumo, né? Em resumo. E você pensa em Em fazer o resumo, doutorado também? penso, já tive mais, assim, com essa ideia mais viva, tipo, vou fazer Empolgação. logo depois. É, vou fazer logo depois do mestrado, né? Tipo, terminou o mestrado, direto pro doutorado. Só que tantas coisas aconteceram de 2020 para cá que eu falei, cara, não, espera um pouquinho aí, sabe? Eu trabalho com esse tema, meu objeto é o Leia Mulheres, né? Que acredito que você conheça. E eu trabalho com Leia Mulheres desde 2017, quando eu iniciei o meu processo como aluna especial. Então, é bastante tempo já, bastante tempo com esse tema. E eu tenho outras coisas que eu gosto, sabe? Que eu gostaria de fazer um doutorado. De repente, me reaproximar da minha área de comunicação de alguma maneira. Então, tem algumas ideias que eu acho que eu preciso de um pouquinho mais de tempo para amadurecer e aí sim partir para um doutorado, sabe? É uma experiência muito boa esse mestrado. Eu encontrei lá a possibilidade de trabalhar, de pesquisar histórias de vida, que é algo que eu sempre gostei, assim, sempre gostei de ler biografia, né? De ler diários, cartas. E eu falava, que legal e tal. E aí, no mestrado, eu trabalho com história de vida e eu acho que história de vida fica, mas o que vem do ladinho dela provavelmente vai mudar, né? Hoje a leitura é feminismo, mas acho que no doutorado vai mudar um pouquinho aí. Eu vou dar um tempo para pensar e amadurecer. Eu tive a mesma percepção que você. No final do mestrado, assim, eu também falei, ok, foi volumoso isso aqui, né? Então, peraí, deixa eu dar um tempinho, assentar um pouco as ideias para entender e tal. Eu achei que eu não fosse fazer o doutorado agora, Jennifer. E daí de repente veio. Então, assim, eu acho que vem um doutorado aí pela frente, mas não agora. Mas eu te entendo, porque assim, a gente é muito parecida também nisso, né? A gente gosta muito de estudar, gosta de estar sempre estudando. E eu acho que se você encontrar um viés assim para uma pesquisa, você não vai conseguir se segurar, você vai querer fazer o doutorado, sabe? Então, eu acho. Tô te dando aí uma previsão, ok, dos astros. Não, tô brincando, imagina. Vem Olha, aí, vem aí. vem aí, cenas dos próximos capítulos. Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram falando que eu ia conversar com você e o pessoal mandou algumas perguntas. Olha só, perguntas que o pessoal fez aqui. A Priscila Moraes.mg pediu para te perguntar o que ela faria diferente se fosse começar hoje o mestrado. Ai, o que eu faria diferente? Talvez, não sei, talvez eu teria me arriscado a não ser bolsista. Eu acho que essa é até Nossa, uma ideia meio assim, nossa, por é a que primeira não, vez que eu né? ouço isso. É, Fale mais sobre por isso. quê? Porque, né, a experiência foi ótima, eu sou muito, assim, grata por ter, né, feito o mestrado sendo bolsista. Só que, cara, quando sua bolsa acaba, e agora? Sabe, são 2 anos, quase não, são 2 anos longe do mercado, de certa forma. E se você não tiver um preparo, se você não tiver um planejamento, sabe, fica complicado esse final e também todo o percurso, sabe? Porque, assim, a bolsa, ela não é uma coisa, assim, maravilhosa. Eu não acho que é uma grana ótima que a pessoa, né, tá recebendo para ficar de boa. Não, não é.
você assume o compromisso com a pesquisa e você assume o compromisso com a instituição também. Então, assim, É eu um nível de tinha que cobrança estar maior, lá, você acha? sim, tem um nível de cobrança. Às vezes não é aquela cobrança tão escancarada assim, sabe? Mas Mas tem. sempre tem aquela coisinha, Ah, porque você você que é é bolsista. bolsista, né? E isso, gente, não parte só do professor, do coordenador, não. Isso parte dos próprios colegas, sabe? Assim, de você ouvir, bota para quem é bolsista, fazer, chama o bolsista, entende? Então, assim, é complicado. E eu acho que, de certa forma, também você fica meio indeciso sobre o que você pode e o que você não pode fazer. Porque, ok, você não pode ter vínculo empregatício. Então, sempre é uma dúvida, tipo, se eu aceitar tal job, isso vai atrapalhar o recebimento da minha bolsa, vai cortar. Fora toda a indecisão, né, do Brasil como um todo, que, assim, você pode ter bolsa. Eu não tive nenhum corte, assim, eu recebi certinho, tive poucos atrasos, mas antes de mim, e eu conheço outras pessoas também, que não receberam, que passaram meses, né, sem receber. E aí, quando você não tem outra renda, como é que você fica? Se você não tiver, por exemplo, apoio dos seus pais, ou de repente apoio do seu marido, ou de sua esposa, como é que você fica? Uhum. Sabe? E assim, eu vi muita gente também, conheço gente também que entrou no mestrado pensando na bolsa. E chegou lá, era muito pouca bolsa para muita gente. E aí, como é que a pessoa fica, sabe? Eu tive, quando eu falo isso, é porque assim, eu queria ter me envolvido em outras atividades, que eu não me envolvi com o receio de perder a bolsa. Porque era o que eu tinha de segurança ali, Sim. sabe, durante 2 anos. E aí eu fiquei meio assim, não, pô, não vou fazer isso, porque sei lá, se bate alguma coisa aí, eu perco minha Sim, bolsa e tal. sim. Então, tanto que eu falo, eu já conversando com outros amigos, Jennifer, doutorado e tal. Eu falei, gente, doutorado, além desse processo de amadurecer a ideia, eu quero muito me organizar profissionalmente, sabe? Me estabelecer em algum emprego ou de alguma maneira, financeiramente falando, e aí me sentir mais tranquila para poder fazer o doutorado, porque eu sei que eu vou ficar livre, não vou ficar, sabe, eu vou entrar pensando numa bolsa. Não, tenho ali minha graninha, seja lá o quanto que for, e vou fazer meu doutorado, porque é algo que eu quero fazer, mas não pensando numa bolsa, sabe? Eu acho que é por isso. Eu acho que era a única coisa que eu faria diferente, mas assim, é só isso mesmo. Mas por questões burocráticas, sabe mesmo? E de medo de arriscar e perder, sabe? Entendi. Muito legal você ter compartilhado isso. Obrigada, viu? Acho que é um ponto de vista importante a ser levado em consideração, especialmente nesse momento que a gente vive não só no Brasil, assim, da questão da pesquisa não ser vista como uma carreira, né? E daí talvez não seja, não dê a segurança, estabilidade que mereceria, mas também porque a gente está vivendo num momento que são tantos trabalhos rolando, né? E às vezes a gente quer fazer alguma coisa no meio ali, e daí fica, poxa, com essa insegurança. Muito legal você ter trazido isso. Obrigada, Jennifer. E sabe também uma coisa, Thaís? A gente fica culpado, né? Quando você é bolsista, você fica culpado por não estar se dedicando 100% Nossa, a à cobrança é muito pesquisa e maior. a autocobrança, a cobrança externa e a própria autocobrança. Se a pessoa não tiver um emocional mais equilibrado, a pessoa pira. Porque você fica naquele, cara, eu sou bolsista, eu preciso produzir, preciso produzir, preciso participar de evento, preciso escrever milhões de artigos. Mas parecendo até que é fast food, né? Chegou, fez, pronto. Você fica muito se autocobrando e isso não é bom, sabe? E quando você tem essa função lá, bolsista, isso pesa mais, sabe? Aí eu acho que eu faria diferente, só isso mesmo. Não, legal, legal você ter falado. Eu vejo essa cobrança com pessoas que têm bolsa, essa autocobrança, sabe? Do tipo, não, professora, pode deixar comigo, né? Porque já que eu sou bolsista e tal, daí você fica, caramba, né? Que loucura. É, olha, a Monique Riemann falou assim: Você já desanimou da vida acadêmica alguma vez? A organização ajudou nisso? A Monique fez essa Ai, pergunta gente. com certeza já sabendo a resposta. Eu acho que ela quer saber como que a organização te ajudou nesse processo. Eu acho que é isso. Ai, Porque é olha, inevitável, eu acho, né, Monique? Esses períodos meio desanimados, assim, durante a pesquisa. Bom, ou se é. E, assim, durante o meu mestrado, além da pandemia, eu passei também por 2 greves. pô, Logo quando eu entrei no mestrado, que era uma coisa assim, super esperada, ai meu Deus, vou entrar no mestrado, vou entrar. Tipo assim, um mês depois foi greve.
A motivação foi, tipo assim, por água abaixo, entende? Eu fiz, eita, meu Deus, e agora, hein? Mas aí o que é que ajudou bastante, pensando na questão da organização? O fato de eu gostar muito do meu tema, né? Então, sempre tinha lá bonitinho coisas para ler, mesmo que a professora e a orientadora não passasse. O diário de pesquisa, como eu falei, sempre eu ia relendo tudo que eu ia escrevendo e sempre me conectava novamente com a pesquisa e tal. E é algo que eu fiz durante esse primeiro ano de pandemia, que foi um ano assim desmotivador de modo geral, acho para todo mundo, foi formar um grupo de estudos com alguns colegas que a gente chama de mais chegados, né, que são as pessoas que a gente tem mais afinidade, né, dentro da turma. E a gente fazia toda semana, a gente se reunia uma vez à noite para conversar sobre o andamento das nossas pesquisas e compartilhar metodologia, textos, né? Algumas pesquisas conversam entre si. Então, a gente passou um ano nesse processo assim, de se ajudar mesmo. E ali a gente ia compartilhando técnicas de estudo, técnicas e métodos de organização, várias ideias compartilhadas. Pomodoro bateu recorde, caixa de entrada bateu recorde, entendeu? De indicação. Então, assim, era um momento bem legal, esse apoio, né? Essa rede de apoio, para a gente se manter motivado e organizado com a pesquisa, né? Nesse segundo ano, a gente não continuou fazendo até o momento, a gente não, porque tá todo mundo, né, no finalzinho mesmo, e todo mundo meio cansado de reunião online, né, infelizmente, assim, online, né? Tiveram pessoas que tiveram Covid também, além de mim, problemas familiares doentes, e aí as coisas vão, né, esfriando um pouco, mas a gente continua no WhatsApp, compartilhando nossas emoções, nossas dores, e eu acho que foi, assim, muito, muito massa para poder continuar motivado, sabe? Na vida acadêmica de modo geral. Nossa, E você sabe que, além dessas perguntas aqui da Monique e da Priscila, fizeram algumas perguntas que eu acho, Jennifer, que a gente pode levar até para o Instagram para responder nos stories, porque, por exemplo, olha só, a Isolda Santi perguntou: quero saber sobre a preparação para o mestrado e organização do cronograma. Eu acho que você tem conteúdo sobre isso já, não tem? Tenho sim. Tem Na saga da vídeo? mestranda. Tem a saga da Tem. mestranda, e daí posso deixar linkado isso como referência aqui, ou você quer fazer algum comentário sobre essa pergunta da Isolda? O que você prefere? Não, acho que pode deixar linkado também, mas eu acho que o mais importante mesmo é se preparar para a alta carga de leitura, né? Que tem. Eu não sei a seleção, a sua seleção, Thaís, mas a seleção do programa que eu fiz foi uma seleção meio puxada, assim, em termos de textos. Tive muitos textos para ler e para poder, para a prova, né, escrita mesmo. Então, assim, tinha textos, tinha livros, então foi bem puxado, assim. Então, preparar para ler bastante e fazer fichamento, né? E ficar de olho também nos cronogramas que vai mudando também. Os cronogramas sempre mudam, né? Sempre tem alguma alteração, para não ser pega de surpresa. Não, legal. Eu vou deixar aqui linkado a sua saga, tá? Para o pessoal assistir. Então, assista, Isolda, você vai gostar muito. E tem duas perguntas aqui que eu não sei se aplicam a você, mas eu vou fazer porque fizeram a pergunta, então eu acho que vale a pena trazer, tá? A Priscila Moraes, que foi a pergunta do que você faria diferente, ela também te perguntou como fazer um mestrado de olho no doutorado. Como você comentou que eu não sei se você se sente, né, com uma resposta apropriada para isso, mas tô falando a pergunta. E a outra pergunta foi da Juline dos Santos: o que fazer quando você ama o tema, mas pensa muito diferente do campo? Olha essa pergunta, que doideira. Então, vou deixar aí a bola para você, Jennifer. Como fazer mestrado de olho no doutorado e o que fazer quando você ama o tema, mas pensa muito diferente do campo? Olha, eu fiz mestrado pensando no doutorado e estou chegando no final do mestrado e adiando o doutorado. Então é um negócio meio, né, complicado. Mas os planos mudam, né? Nossa, assim como a pesquisa muda, eu entrei de um jeito, estou saindo de outro, os planos mudam total. Mas, assim, uma coisa bacana, pensando nisso, e até é algo que eu quero continuar fazendo, mesmo que eu não vá fazer doutorado agora, é grupos de pesquisa, sabe? Grupo de pesquisa, assim, desde o início, participar e continuar após, né, o mestrado, porque grupo de pesquisa pode surgir dali o seu doutorado, né? Eu acho que é um processo de troca muito grande de estudo. A pesquisa é Eu gosto viva. bastante.
A pesquisa é viva. E eu acho que é isso, né? Continuar e sempre se envolver na comunidade acadêmica de modo geral, né? As atividades da faculdade, ficar de olho em eventos para participar, para ouvir outras pessoas, né? Apresentando sobre o tema aí que você está paquerando. Então, acho que é por aí. Posso fazer um comentário sobre isso? Que ela perguntou, né? Como fazer mestrado de olho no doutorado? O meu comentário para Priscila, eu acho assim, eu acho que ela está querendo dizer é que talvez ela queira fazer o doutorado em um determinado tema, mas ela vai passar pelo mestrado antes, porque é o que se espera, né, de tudo. Aí como fazer esse mestrado pensando no doutorado? Eu acho, assim, que pode mudar. Eu acho que é estar aberta à mudança, né? Porque você, às vezes, quer fazer uma coisa no doutorado e, durante essa passagem pelo mestrado, que você está se formando como pesquisador e está entendendo melhor até o que você quer pesquisar para a sua vida e até para o doutorado, você vai aprender muita coisa nesse processo. Então, esteja aberta à mudança. Só esse comentário que eu queria fazer, porque eu jamais no mestrado eu saberia que eu ia estudar produtividade compassiva no doutorado. Porque esse termo nem me veio à mente antes. Eu sabia que talvez eu fosse nesse lance da sobrecarga de trabalho, eu queria passar pelas ciências sociais, porque era um campo que para mim era importante, mas eu não sabia o tema exatamente. Então, é estar aberto à mudança, eu acho. Verdade, eu concordo. E aí a pergunta da Juline, né? O que fazer quando você ama o tema, mas pensa muito diferente do campo? Olha, faz crítica cultural, que é o programa que eu faço. Que incentiva você a ir contra, porque questionar tudo. Questionar tudo, né? A proposta do programa é justamente esse, né? Criticar a cultura dominante, criticar essas verdades absolutas e trazer novos olhares para diversos campos. Então, é um programa bem multidisciplinar, assim, então tem gente de diversas áreas que estão lá questionando as suas áreas. Então, tem gente de fisioterapia, é um curso de linguística, de literatura, mas tem gente lá de fisioterapia, tem gente de administração, direito, Mas de nesse diversas caso, áreas. você está querendo dizer que é uma característica do campo fazer essa crítica e não é? Sim, Eu acho que sim. no caso dela, o que ela está falando, assim, e esse assunto é polêmico, Jennifer. Eu acho que ele é polêmico, na verdade. Porque o que ela está dizendo, talvez, que exista um consenso do campo dela e que ela está querendo falar de um tema que é muito diferente do campo, é difícil isso, né? Me vem à mente, assim, não sei se você conhece esse caso de uma deputada, não falaria o nome dela para fins de não divulgar, que ela foi expulsa do programa de mestrado porque ela queria pontuar uma coisa no mestrado dela que era totalmente infindado, assim, e daí ela usa isso meio que como bandeira para falar que as faculdades são de esquerda e que ela não consegue provar o ponto dela, e aí, assim, a gente não vai entrar muito nesse ponto, né, mas assim, me lembrou, sabe, Juline, desculpa se não tem nada a ver, tá, mas me lembrou um pouco isso, assim, a história dessa tal deputada que ela foi expulsa do mestrado dela, não expulsa, ela não foi expulsa, ela usa isso, né, mas ela foi convidada, enfim, não dava certo ela fazer o mestrado porque ela queria ir numa linha que ia totalmente contra o consenso acadêmico e de pesquisa. Então, não sei se é isso que a Juline está colocando, mas assim, se você pensa muito diferente do campo, talvez você tenha que escolher outro campo. Se for isso mesmo, tem que procurar o lugar que você se adequa mais, né? Que é o que a gente mais escuta, né, Thaís, quando vai tentar ver qual é o professor que se aproxima muito do que você está pensando, ver qual é o programa. Então, se você está querendo entrar em algo que é muito diferente do que você pensa, tem que procurar essa turma. Uma faculdade, uma universidade, uma instituição que tem uma linha de pesquisa adequada ao que você está procurando, até para você conseguir aproveitar bem o programa, né? Se não adianta você querer entrar para brigar, eu acho, sei lá, é mais ou menos isso que eu diria, porque eu acho que, sim, existem várias formas de você estudar um determinado tema e dentro de um campo. Eu acho que é fazer essa pesquisa mesmo das universidades e do professor, né? Sim. Verdade. Difícil essa pergunta, porque a gente precisa de mais informações, Juline. Mande mais informações para a gente, por favor, para a gente poder te ajudar. Jennifer, eu amei o papo, obrigada. Agora, eu só fiquei com uma pergunta aqui, que é que livro de ficção que você está lendo antes de dormir? Só para saber, assim, fiquei curiosa. Eu estou lendo A Silenciosa Inclinação das Águas. Olha que nome maravilhoso. Na verdade, é o livro 2. O primeiro livro é O Frágil Toque dos Mutilados. Nossa. É de um escritor brasileiro contemporâneo chamado Alex Zenz.
É maravilhoso, assim, é um livro bem introspectivo, assim, sabe? Porque a personagem principal, ela tem algumas questões psicológicas. Então, perceba pelo primeiro título, né? O frágil toque dos mutilados. Nossa. Então, tem família disfuncional, né? É um drama familiar também. Então, é bem interessante, assim, eu gosto bastante da escrita do Alex. E é um escritor que acho que todo mundo deveria conhecer. E ele finalizou agora. É um livro, uma trilogia, e o último livro é dividido em 2 partes. Então, são livrinhos grossos, assim, mas são leituras bem gostosinhas. Ah, Jennifer, obrigada pela referência. Eu coloco aqui embaixo também direitinho os nomes para o pessoal. Queria te agradecer por ter aceito esse convite. Foi muito gostoso conversar com você. Eu sempre me inspiro bastante com as suas ideias e quero convidar todo mundo a conhecer e acompanhar a Jennifer nos canais dela. É um conteúdo muito bacana, assim. Jennifer, eu tenho orgulho de ter você como aluna, porque você é uma pessoa incrível e eu me inspiro muito com você. Obrigada por toda essa inspiração. Gente, o sol tá em Câncer, sou canceriana, então pera segurar o choro aqui. Muito obrigada, Thaís. Eu amo, assim, te acompanho assim, desde o início. Para mim foi uma alegria muito imensa poder fazer parte da comunidade. Fiquei muito feliz de... Thaís vai lançar um curso. Meu Deus, não, preciso fazer esse curso. Preciso fazer. E, assim, fui com a ideia de fazer um curso e, de repente, faço parte de uma comunidade. Conheci tanta gente legal. A Dalva, a Fernanda, a Carol, a Ana e tantas outras meninas lá do Telegram que eu conheço justamente por conta desse contato, né? Dessa oportunidade de fazer o curso. Então, muito obrigada. Sempre estou de olho também em tudo que a Thaís faz. Estou em todos os canais aí possíveis acompanhando e compartilhando, né, com todo mundo, que eu acho que é um conteúdo, esse movimento da produtividade compassiva. É um movimento que eu acho que muita gente deveria fazer, conhecer, fazer parte. E eu falando ainda da questão de estudo, Thaís, quando eu entrei no mestrado, uma coisa que eu tinha muito na minha cabeça é que eu não queria adoecer. Porque eu via tantos relatos de tanta gente que entrava para essa vida acadêmica, essa rotina acadêmica adoecendo. E eu falava, gente, tudo bem, infelizmente a sociedade está adoecida de diversas formas. Mas, nossa, estudo, sabe? Pesquisa, você está estudando um tema que você de alguma maneira gosta. Porque eu comecei com muita gente. E era assim, uma meta mesmo, tipo, uma bandeira que eu levantava. Gente, eu não quero adoecer durante o mestrado, porque já adoeci por conta de trabalho, e o mestrado não vai me fazer adoecer. Tudo que eu aprendi, né, de organização, de produtividade, com você, com o seu trabalho, eu aplicava justamente tendo isso na cabeça. Estou fazendo isso porque eu não quero adoecer. E eu compartilhava isso com todos os meus colegas, e muita gente passou a te conhecer por conta disso. Que legal, obrigada. Falei, gente, não, tem que... Gente, pelo amor de Deus, que desorganização é essa aqui? Vamos organizar esse negócio, senão a gente vai ficar tudo louco? Não. Então, posso dizer que cheguei ao final do mestrado, tive vários problemas, não foi por conta de falta de organização, nem de falta de produtividade, nem nada. Foi outras questões da vida mesmo, porque também não tem como sair tudo perfeito, né? Não tem como, né? Mas consegui sair assim, mais tranquila, né? Consegui passar pelo processo mais tranquila e confiante, porque era muito depoimento de gente doente por conta da vida acadêmica, né? É isso, obrigada e muito feliz também de ter conversado com você, mais uma live não, né? Um bate-papo ótimo. Legal, Jennifer, muito obrigada então, pessoal que assistiu até aqui, muito obrigada, até a próxima, Jennifer. Fica por aí que eu me despeço por você em off aqui, tá bom? Gente, muito obrigada, então, até o próximo vídeo. Obrigada, Jennifer, por ter aceito o convite. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.